Oi, meu nome é Sandra, eu sou coordenadora do combate ao trabalho infantil em São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho do trabalho infantil no contexto dos imigrantes. Meu nome é Lívia, eu sou auditora fiscal do trabalho, atuo atualmente como coordenadora do projeto de combate ao trabalho escravo e venho falar também um pouquinho sobre como as crianças e adolescentes têm aparecido nas situações de trabalho análogo ao escravo que a gente tem atuado. O trabalho doméstico, bem como o trabalho em oficinas, né, de costura, onde grande parte dos imigrantes envolvem atividades, estão inseridos entre as piores formas de trabalho infantil. O que submete a criança e o adolescente a riscos ocupacionais, como esforços físicos intensos, isolamento, a toda sorte de abuso, né? Físico, psicológico, dentre outros, e a longas jornadas de trabalho. Trabalho noturno, calor, posição antiergonômica, movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral e sobrecarga muscular. Qualquer um que trabalhe para pessoa ou família, no ou para o âmbito residencial, é trabalhador doméstico. Assim, nem a atividade de babá, ou seja, quando uma criança cuida das demais, nem outra qualquer nessa situação pode ser realizada porque ainda não completou 18 anos. Infelizmente, a Covid-19 trouxe muitas implicações nessa seara. Então, como agentes, nós devemos atuar preventivamente e repressivamente, com orientações aos órgãos locais, pois nesses tempos de quarentena, longe da escola, se intensificou a oportunidade de trabalho doméstico, venda informal de produtos ou ir com as famílias à procura de material reciclável, bem como estar no colo dos pais ou de terceiros na mendicância, que também é uma das formas do trabalho infantil, em portas de banco, hospital e comércio, onde existe grande movimentação de pessoas e que coloca em grave risco a saúde física e psicológica de criança e adolescente. Tudo isso, agora a Lívia vai trazer os exemplos práticos no contexto dos imigrantes. Obrigada, Sandra. Então, no que tange ao trabalho escravo, o que a gente tem percebido é um agravamento das condições para as crianças e adolescentes, né? Além da gente ter encontrado nos últimos 2 anos adolescentes diretamente envolvidos na atividade da costura, o que não acontecia antes, há 5, há 10 anos atrás, quando se começou a fiscalizar esse tipo de atividade, se encontrava crianças ali no ambiente da costura, né? Muitas vezes até o berço do lado da mãe, mas não se encontrava adolescentes ou crianças diretamente envolvidos ali na máquina de costura. Há 2 anos a gente passou a resgatar adolescentes diretamente envolvidos na atividade, o que mostra um agravamento das condições nesses ambientes, né, para as pessoas. E além dessa atividade direta de adolescentes na costura, nós temos também assim percebido como que a forma como a atividade da costura se desenvolve, né, a jornada exaustiva e a forma como ela se organiza mesmo, né, nas pequenas fábricas dentro de locais que são supostas residências, mas que funcionam também como atividade fabril, como que essa organização impacta também indiretamente na vida de crianças e adolescentes, né? Então, o que a gente tem percebido? A impossibilidade desses pais de darem um cuidado adequado para seus filhos, tendo em vista a longa jornada e a intensividade com que esse trabalho é feito. Então, os pais são impossibilitados mesmo de dar os cuidados adequados, né, para seus filhos. Então, de fato, o que acontece? Essas crianças são monitoradas muitas vezes remotamente nos quartos que ficam dentro dessas unidades fabris. Então, quando muito bebês são deixados no quarto e são monitorados remotamente, a gente já identificou babás eletrônicas com vídeo ou com áudio para as mães verificarem quando as crianças choram, ou são deixadas aos cuidados das crianças um pouco maiores dentro desses quartos. Então, a vida, boa parte das horas do dia dessas crianças, quando elas não estão na escola, estão restritas aos ambientes, a um quartinho, que é a moradia da família, dentro dessa oficina de costura. Isso quando elas não estão circulando pelo local. Então,
é repassado para as crianças menores a atividade, muitas vezes a atividade de cuidado para as crianças um pouco maiores, a atividade de cuidado das crianças menores, para que esse sistema possa funcionar, né? Se não fosse assim, não teria como o trabalho se desenvolver. E a pandemia agrava ainda mais, né, essa condição, porque sem escola, as crianças passam a ficar nesse ambiente o dia inteiro, e não só fora do período escolar, né? E aí o que a gente tem acontecido muito aqui em São Paulo e tem se discutido em muitos espaços onde se discute questões psicológicas dos imigrantes, até que ponto, né, como que a forma de organização desse trabalho da costura está levando a esses problemas das crianças, né? O quanto que esses diagnósticos têm a ver com a organização desse trabalho, com a forma como esse trabalho é organizado para que ele possa funcionar, né? Que arranjo que esses pais e essas crianças têm que estarem dispostos para que essa atividade possa funcionar dessa forma, né? Quando se coloca crianças dentro de um quarto para que os pais possam trabalhar durante muitas horas do dia, isso pode dificultar, né, o estabelecimento dos primeiros vínculos dessa criança, que os pais são os primeiros a proporcionar esse vínculo quando a criança está se desenvolvendo, o que está acontecendo com dificuldade nessas situações, essas crianças que ficam isoladas, e também a falta de estímulo adequado para a idade, né? Então, de fato, a atividade da costura aqui em São Paulo, que é algo que é muito fiscalizado, até pela importância da atividade econômica para o Estado e para o Brasil, né? Então, tem muitos imigrantes envolvidos, o que a gente percebe é exatamente isso. Não só um agravamento em relação a adolescentes diretamente envolvidos na atividade, mas também impactos indiretos, né? Indiretos no sentido de as crianças adolescentes não estão diretamente na máquina de costura, mas estão sim sendo muito impactadas na sua saúde física e mental, em decorrência da forma como esse trabalho é organizado. Bom, obrigada pela atenção. O canal de denúncia está aqui no vídeo e a fiscalização de São Paulo está à disposição. Obrigada.